Olha, eu tô com Águia ao vivo porque a guarda metropolitana foi morto a tiros pelo próprio irmão nesta madrugada. Águia, conta pra gente esses detalhes, Águia, infelizmente. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olha, são 6h47, nós estamos com um problema de conexão com a Águia que volta daqui a pouco, mas eu vou a Sabrina, porque será promovida uma capacitação para médicos e enfermeiros da rede municipal sobre o caso da varíola dos macacos. Sabrina, a rede municipal já está se preparando sobre isso, Sabrina? Tribuna Livre, com Médico e Bruno infectologista Pereira. Dr. Fernando Chagas, para esclarecer um pouquinho sobre essa capacitação que as equipes de saúde vão estar fazendo com relação à varíola do macaco. Dr. Fernando, bom dia. Como é a realidade aqui no nosso estado com relação a essa doença, essa varíola do macaco, e qual a importância de fazer essa capacitação com os profissionais de saúde? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, a varíola dos macacos, que é uma doença que estava ali presa na África, é uma doença de localidade específica, que não tinha essa característica de se espalhar. De repente, começou a aparecer casos, a gente começou a observar casos dessa doença em diversos países, chegando atualmente a mais de 29 países com casos positivos. Só para você ter uma ideia, quinta-feira nós tivemos o anúncio do primeiro caso oficialmente aqui no Brasil, sexta-feira o segundo, ontem o terceiro caso. Então a gente fica preocupado se de fato essa doença ela vai se espalhar, a gente não tem ainda essa certeza ou não. Então, diante do que passamos e estamos passando com a pandemia de Covid-19, ele nos trouxe a lição, a importante lição de que vigilância é tudo e quem se prepara consegue salvar mais vidas, consegue evitar que mais pessoas adoeçam. Então, diante disso, a gente está oferecendo, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, juntamente conosco, vai estar aí treinando os profissionais aqui de toda a rede, de toda a região metropolitana de João Pessoa, levando informações para eles de como identificar essa doença, ao identificar o que se fazer para evitar que essa doença se espalhe. Não temos casos suspeitos aqui no estado, mas é algo que pode acontecer a qualquer momento e se acontecer estaremos preparados. Agora, abordando um pouquinho sobre a questão do aumento de casos de Covid aqui no estado. Qual é a realidade? O senhor, como médico infectologista, o que é que tem a recomendar e principalmente a orientar a população sobre esses aumentos? A gente está vendo um aumento imenso, grande, de casos de Covid-19 em todo o estado, assim como está acontecendo em todo o país. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, se vocês acham ou não que está aumentando, observem ao redor, vejam quantas pessoas que vocês conhecem que estão com Covid no momento. Lembrando que ainda temos muita subnotificação. O que significa isso? Muita gente está, por exemplo, comprando o teste em farmácia, está fazendo, dando positivo, mas não está levando nas unidades de saúde para poder ser notificado. Então, tem muita gente aí, inclusive com sintoma gripal, que também não está indo buscar o diagnóstico, né? O interessante é sintomas gripais persistentes no terceiro dia fazer o teste. Então a gente tem muito mais casos, muito possivelmente, do que de fato nós temos registrado, né? Então isso preocupa por quê? Estamos vacinados, porém aquela pessoa mais idosa, aquela pessoa com mais fragilidade, com mais comorbidade, mesmo no caso leve da doença, pode ter um descontrole na sua doença de base e precisar de uma UTI, e é isso que a gente precisa evitar. Tanto que, para você ter uma ideia, no finalzinho de abril, começo de maio, a gente comemorava que não tínhamos pacientes com Covid na UTI aqui do Clementino. Hoje nós estamos com 5 pacientes na UTI. Então, para evitar que isso avance, é importante as pessoas se lembrarem daqueles cuidados básicos, principalmente o uso da máscara e a lavagem das mãos. Importante falar sobre essa questão do uso das máscaras, a possibilidade de um novo decreto, as equipes de saúde estão se reunindo para isso. Há também essa recomendação, pelo menos pela Fiocruz, de que o estado da Paraíba volte a usar máscara. Como é que vocês estão sentando sobre isso, as equipes de saúde estão vendo essa possibilidade? Nós vamos retomar o uso das máscaras, alguns estabelecimentos já estão fazendo isso. A gente não sabe se estamos diante de uma onda de casos de Covid, assim como aconteceu agora no começo do ano. Uma onda diferente do que nós víamos ano passado. Ano passado, quando aumentava absurdamente o número de casos, nós víamos também um aumento absurdo de internações e, infelizmente, de mortes.
Esse ano, no começo do ano, nós vimos um aumento absurdo de casos, talvez o maior que passamos nesses últimos 2 anos, mas diante da vacina, a gente não viu, não acompanhou, né, esse aumento nas internações e também nas mortes. Infelizmente aumentaram a questão das mortes, mas de uma quantidade, quando comparado ao ano passado, muito menor. Para evitar que isso aconteça, por que não a gente começar a discutir a questão do uso das máscaras em algumas situações específicas, que seria o ideal? Como assim? Idosos com comorbidades voltarem a utilizar máscaras se saírem de casa, pessoas, lembrando das pessoas sintomáticas, muita gente com sintoma gripal não está utilizando máscara e está passando à frente. A ideia é, você tem sintoma, coloca máscara ou evita sair para evitar passar à frente. Em situações, por exemplo, grandes aglomerações em locais fechados, por que não utilizar máscara? Então, vale a discussão para evitar que essa doença avance cada vez mais. Agora, doutor Fernando, sobre terceira dose, quarta dose, a dose de reforço, o que ela significa para o nosso organismo e como, de fato, isso tem contribuído para, na questão das internações, há uma diminuição com relação aos casos mais graves, não é isso? Verdade. Essa variante Ômicron e as subvariantes que estão se encontrando da própria variante Ômicron, a gente tem observado que com a dose de reforço diminui a circulação dessas subvariantes. 2 doses de vacina não seguram, infelizmente. 2 doses de vacinas podem evitar que você evolua para forma grave? Pode sim, mas a probabilidade disso acontecer é menor. A gente precisa de uma terceira dose, né, uma primeira dose de reforço, que seria a terceira dose da vacina, ou uma quarta dose, a depender do tempo que a gente tomou as vacinas. Precisa que isso aconteça, por quê? Porque essa vacina ela diminui a circulação do vírus, fazendo com que você tenha menos chance de pegar a doença. Se você pegar a doença, você transmite por menos tempo e transmite uma quantidade menor de vírus. Então, só a presença da terceira e da quarta dose, por si só, já diminui a circulação e diminui as chances da doença avançar muito. O problema qual está sendo? Pouca procura, pouca adesão às doses de reforço. Tão pouca que a gente precisou fazer o dia D de vacinação agora no dia 4 para justamente evitar que durante o período agora junino as pessoas adoecessem. E estamos vendo muita gente adoecer. Então, se as pessoas não forem buscar essa terceira e essa quarta dose, quem tiver indicação para a quarta, claro, a gente vai ver aí no período junino uma explosão de casos muito grande. Aliás, a gente vai ver no mês de julho uma explosão de casos muito grande. Eu agradeço demais seus esclarecimentos e deixar aí um recado para todo mundo, né? Seguir essas orientações, as recomendações que são orientações básicas que os médicos e as equipes de saúde estão fazendo, mas especificamente principalmente fazer a dose de reforço da vacina, procurar manter a vacinação em dias, claro, já que a gente tem essa vacina aí, a distribuição acessível a toda a população, nada melhor do que a gente aderir à campanha, sem dúvida alguma, de reforço e, claro, se proteger, que é o mais recomendável. Eu volto com vocês direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina, são 6h54, vou chamar ele com o recado.